Long Beach está prestes a tomar uma das decisões financeiras mais difíceis dos últimos anos, e isso pode afetar os serviços em toda a cidade. A cidade está enfrentando um déficit orçamentário de 58 milhões de dólares e está propondo mais de 260 demissões. O plano inclui reduzir o horário das bibliotecas, cortar alguns programas para pessoas em situação de rua, desativar a viatura 14 do Corpo de Bombeiros, reduzir as horas extras da polícia, eliminar cargos de investigador e aumentar as tarifas de estacionamento em algumas partes da cidade. Nada está decidido ainda. O Conselho Municipal vai analisar a proposta nas próximas semanas, antes de votar. Você acha que esses cortes são necessários ou a cidade está cortando as coisas erradas? Sabe, uma coisa que você percebe em comum em muitas dessas cidades administradas pelos democratas é que elas estão sempre com déficit. Eles estão sempre tendo que ajustar isso, ajustar aquilo e cortar aqui porque estão com déficit o tempo todo. Interessante, não é? Interessante. Quero falar sobre essa história que veio de Long Beach, Califórnia. Porque mostra que os democratas estão aprontando de novo. E você sabe, é algo sobre o qual venho falando há bastante tempo, porque era completamente óbvio. Você sabe, com esse esquema de fraude em creches acontecendo. Quando isso estava acontecendo em Minnesota, eu estava falando sobre isso, porque era completamente óbvio o que estava acontecendo. Os democratas estão lavando esse dinheiro. Sim. E temos uma história de Long Beach. Então vamos nessa. Aperte o botão de curtir, inscreva-se se você é novo. Vamos mergulhar nessa história suculenta. Suculenta. Confira. A cidade de Long Beach diz que gastou quase 90 mil dólares nesta cerca atrás de mim. Mas esses registros obtidos pela NBC4 Investigates mostram que construir a cerca, mão de obra, construção e materiais, na verdade custaram metade desse valor. Então, para onde foram centenas de milhares de dólares? Bem, essa é uma pergunta que muitos vizinhos estão fazendo enquanto imploram para que a cidade mantenha os serviços da biblioteca abertos. E eu só estou pedindo, por favor, não cortem nosso horário e não demitam nossos funcionários. A vizinha de Long Beach, Emily Quest, diz que a biblioteca é um espaço seguro fundamental para ela e para outras pessoas. Nós não estamos pedindo muito. Enquanto os líderes da cidade debatem onde cortar gastos, a NBC4 Investigates analisou mais de perto uma das maiores despesas recentes da biblioteca da cidade, a cerca da biblioteca Billie Jean King, no centro. A cidade diz que ela foi instalada para criar um espaço mais seguro para eventos em um terraço ao ar livre, frequentemente lotado com acampamentos de pessoas em situação de rua. O custo para os contribuintes, 790 mil dólares. Quando a cerca foi inaugurada em maio, uma pergunta imediatamente chamou a atenção. Nós perguntamos ao gerente da cidade, Tom Modak. Poderia haver uma maneira mais barata de fazer isso? Acho que não. Isso é, nós, sabe, damos muita atenção a isso. Fazemos isso da forma mais econômica possível. O prefeito Rex Richardson também defendeu o valor. Essas não são cercas normais que você pode colocar na sua casa. Elas precisam poder ser abertas em caso de emergência ou incêndio. Não é uma cerca comum. Temos que garantir que tudo seja seguro e bem projetado. Então, é só isso que tenho a dizer sobre isso. Então, nós seguimos o dinheiro. Os registros que a NBC4 Investigates obteve, por meio de um pedido de acesso a registros públicos, mostram que a Quality Fence, de Paramount, foi contratada para construir 80 metros de cerca de aço galvanizado com 8 portões de abrir. O contrato original era de cerca de 398 mil dólares. Uma alteração posterior aumentou a altura, e isso elevou o preço para aproximadamente 419 mil dólares. Então, o que explica os 371.436 dólares e 80 centavos restantes? Quando relatamos esses custos, é um custo total, não apenas o custo da construção. Então inclui o projeto, o planejamento, as licenças, a tecnologia. A NBC4 Investigates pediu à cidade para documentar especificamente quais foram esses custos adicionais. A cidade diz que registros adicionais serão divulgados até 30 de outubro, conforme nosso pedido de registros públicos for concluído. Os registros também mostram que a cidade não buscou propostas separadas para parte da cerca deste projeto. Os registros mostram que a cidade usou a Quality Fence sob um contrato já existente para cercas em toda a cidade, em vez de um novo contrato especificamente para a cerca da biblioteca. Hoje, a cidade diz que o investimento está valendo a pena. Autoridades relatam que as ocorrências relacionadas ao Código de Conduta da biblioteca diminuíram 46%. As suspensões de frequentadores caíram 58%. E os custos de manutenção do terraço devem cair cerca de 70 mil dólares por ano, porque, segundo eles, as equipes não precisarão mais lavar o terraço com tanta frequência. Mas o próprio Comitê Consultivo de Serviços para Pessoas em Situação de Rua da cidade considera o projeto uma oportunidade perdida. Nesta carta, os membros do comitê escreveram para os líderes da cidade, dizendo que o projeto de cercamento de quase 800 mil dólares não prioriza o compromisso de oferecer abrigo. Acrescentaram que o mesmo valor teria abrigado no mínimo 10 pessoas por ano. A cidade respondeu que o projeto de cercamento não interrompeu os serviços ou recursos oferecidos pelo Departamento de Serviços para Pessoas
em situação de rua. A NBC4 continua solicitando mais documentos relacionados ao custo dessa cerca. Assim que os recebermos, vamos compartilhar com você. No centro de Long Beach, eu sou Michael Medina, NBC4. Você quer ouvir algo insano? Então, a cidade de Long Beach está com centenas de milhares de dólares desaparecidos por causa de uma cerca. Eles gastaram 800 mil dólares em uma cerca, o que não faz sentido nenhum. E eles estão dizendo que se tivessem esse dinheiro para o sem-teto, poderiam ter abrigado 10 pessoas por um ano. Eu não sei como, pelo amor de Deus, custa 800 mil dólares para abrigar 10 pessoas por um ano. Mas essa nem é a parte mais insana disso tudo. Então, a cidade de Long Beach está endividada em 60 milhões de dólares. Quero dizer, eles estão quebrados. Eles estão cortando os serviços da polícia e mais algumas outras coisas. E dá uma olhada nisso. Enquanto estão com uma dívida de 60 milhões de dólares e gastando 800 mil dólares em uma cerca, olha o que eles revelaram. Long Beach revela os primeiros projetos para uma nova Pride Plaza, todo um distrito LGBTQ+. E dá uma olhada nisso. Essa é a cidade de Long Beach. Então, enquanto estão com uma dívida de 60 milhões de dólares e aumentando os impostos dos moradores, essa é a prioridade deles. Eles vão gastar milhões e milhões de dólares construindo um novo distrito LGBTQ que só uma quantidade minúscula da população se importa ou quer. Você acha que as pessoas querem isso na cidade delas? Não, só uma quantidade muito pequena de pessoas toleraria algo assim. Pessoas daquela comunidade. E dá uma olhada em quanto isso vai custar. A cidade de Long Beach já tem um modelo inicial da nova iluminação do distrito. E aí está. Vai ser um trecho de 2,2 quilômetros. Aqui está a rua. E veja só, fica bem perto da praia e da água. Não é legal? Parece caro. Então, quanto vai custar esse novo projeto? Já estão usando 3,3 milhões de dólares, enquanto a cidade está com uma dívida de 60 milhões de dólares. E estão aumentando os impostos dos moradores. Essas pessoas são doentes. Louco, né? Justo quando você achava que os democratas não podiam ficar mais loucos, eles realmente conseguem. Eles realmente conseguem. A cidade está completamente endividada e mesmo assim eles querem gastar dinheiro em coisas que não significam nada, não ajudam a comunidade, não são benéficas, apenas desperdiçando dinheiro. E você sabe, é louco porque algumas pessoas neste país ainda acham que seria uma ótima ideia os democratas governarem o país novamente. Bem louco, não é? Bem louco. Agora, voltando à cerca. Em que mundo uma cerca ao redor de uma biblioteca custa 800 mil dólares? Em que mundo? Agora, é claro, foi revelado que a cerca, na verdade, não custou 800 mil ou 790 mil. Custou apenas 418 mil, o que eu acho que ainda é um valor absurdo. Mas enfim, 418 mil. Então, o que aconteceu com a diferença de 371 mil? Onde foi parar? Bom, pessoal, vocês sabem, foi para licenças de planejamento. Planejamento? Você precisava planejar para colocar uma cerca em volta da biblioteca? Que planejamento ou licenças custam 400 mil dólares? Bem, foi para isso que o dinheiro foi destinado, e vamos divulgar essas informações em outubro. Por que não divulgar agora? Você já tem essa informação, você tem os recibos. Porque, na minha opinião, as permissões e todo o planejamento acontecem antes de você começar a colocar qualquer tipo de cerca. Então isso já deveria ter sido feito. Isso já deveria ter sido contabilizado e, sabe, documentado e tudo mais. Então você já deveria ter esses registros. Para mim, essa é só a minha opinião. Vocês podem me dizer. Parece que alguém estava lavando dinheiro. É o que parece. Porque esse tipo de coisa não custa tudo isso. Simplesmente não custa. 400 mil por permissões e planejamento? Não. Não. E ainda o fato de você não ter divulgado essa informação, assim, na hora, também é loucura. Você tem que divulgar isso depois. Por quê? Essa informação já deveria ter sido divulgada há muito tempo. Para mim, parece que eles estão tentando encobrir seus rastros. Eles estão tentando se proteger porque roubaram o dinheiro dos contribuintes.
É assim que eu me sinto sobre isso. Sabe, eu postei um short no YouTube não faz muito tempo, do Nick Shilley falando exatamente sobre esse mesmo assunto. Democratas lavando dinheiro. É isso que eu acho que está acontecendo, ou que aconteceu, eu acho, em Minnesota. Certo? Você está me dizendo que essas creches, que deveriam ser fiscalizadas periodicamente, aleatoriamente, ninguém fiscalizou elas? Ou as pessoas fiscalizaram elas e ninguém ficou sabendo? Claro que eles sabiam. Claro que eles sabiam. Eles sabiam de tudo. As pessoas fiscalizaram como deveriam. E eles viram o que estava acontecendo. Mas porque eles são somalis. E você sabe, os democratas são woke. Foi tipo, ei, a gente não vai mexer com vocês, mas é melhor vocês doarem para a campanha. É melhor a gente ver algumas doações vindo de vocês. Doações máximas de todo mundo da comunidade, esse tipo de coisa. E Nick Shilley meio que descobriu exatamente a mesma coisa acontecendo em Nova York. E pra mim, é óbvio. Tipo, isso é só bom senso. Bom senso. Você não pode me dizer que essas pessoas não faziam ideia disso. E aí, veio um cara aleatório na internet, com uma câmera, Nick Shilley. Um salve pro Nick Shilley. Não estou tentando, sabe, menosprezá-lo. Mas você entende o que eu quero dizer. Tipo, só um cara aleatório conseguiu descobrir todas essas informações. E o governo de lá não conseguiu. Eles sabem. Eles sabiam de tudo. Eles estavam lavando dinheiro. Olha, você ajuda. Eu te ajudo, mas você me ajuda. Nós não vamos, sabe, te levar para a cadeia. Nos dê algumas doações. Ponha dinheiro no nosso bolso. Simples. Fácil, sabe? Mas olha, esses são os democratas, cara. Lavando dinheiro. Eu acredito que a mesma coisa está acontecendo com a Ucrânia. Certo? Todo mundo estava especulando isso. Eu acredito que a mesma coisa está acontecendo. Só dizendo. Mas enfim, deixem seus comentários aí embaixo. Me digam o que vocês acham e quais são as suas opiniões. Como sempre, se cuidem por aí. Paz e amor, tô indo nessa.